aquele cara que ela gostaria que a amasse. Aquele homem que ela idealizou um relacionamento. E o que eu imagino que seja esse homem? É aquele padrão que a maioria das mulheres hoje em dia quer, que é o quê? O cara bonito, ou o rapaz que tem a grana. Pode ser também que ela procure aquele cara famoso, aquele cara com status. Tem muita mulher também por aí que idealiza o cara que causa emoção nela. É por isso que a gente vê tanta menina se relacionando com Zé Droguinha por aí. Então, mesmo que os homens nesses padrões aqui não as ame de maneira genuína, de maneira verdadeira, elas não se importam, tá? Em sua maioria, de ter esse, entre aspas, amor. Com qual narrativa? Se eu quero, eu consigo. Eu quero aquele cara ali. Agora, vocês imaginem o tamanho do ego e o prazer que aquela mulher tem de conseguir o que ela quer, de conseguir conquistar aquele cara. Boa, galera, mais um vídeo aqui do canal A Verdade Nua e Crua pra vocês. Já vou pedindo pra você deixar o seu joinha pra contribuir comigo aqui no YouTube, o seu comentário ao final do vídeo, dizendo a sua opinião, e não esqueçam também de ativar o sininho para receber notificação das novidades aqui do canal. Vamos lá pro vídeo de hoje. É a respeito dessa moça que ela chegou numa conclusão maravilhosa aí que eu vou trazer pra vocês. Vamos ver o que ela diz aqui pra gente. Nenhum cara vai te amar tão bem quanto aquele que te ama de verdade. Eu pensei nisso no final de semana porque nós mulheres sabemos a diferença de um cara que a gente quer que ame a gente e de um que simplesmente ama. Aquele cara que você quer muito que te ame, você vai tentar ser uma versão diferente, talvez uma versão mais atraente, você vai se esforçar, você vai relevar algumas coisas porque você só quer que ele te ame. Agora aquele que simplesmente te ama, sem você estar fazendo absolutamente nada, ele só vai saber te amar de verdade. Porque esse, talvez você não tenha que cobrar durante o relacionamento. Poxa, por que não posta uma foto comigo? Poxa, por que não me respeita? Poxa, por que... Não vai precisar pedir, porque ele quer muito. Ele quer muito, ele não quer perder isso. Agora aquele cara que você quer muito que te ame, ele vai saber, ele vai falar, nossa, você não quer tanto que eu te ame? Essas são as minhas condições, gata. Você quer assim? Então vai ser assim. Eu tô aqui dizendo isso por quê? Porque eu acho que às vezes o cara que te ama muito não é o cara que você idealizou, que você projetou coisas, que você sonha em ter do seu lado. Talvez não era o cara que você tinha planejado ter algo. Mas, se você der uma chance, talvez você veja que ele te ama muito e sabe te amar muito bem e sabe te amar. E você assim vai ser uma boa versão. E ele vai ser uma boa versão. E talvez esse relacionamento seja incrível. Já pensou nisso? É isso então, gente. Esse é o vídeo da moça. Ela veio trazer aí o parecer dela, né, numa conclusão que ela tirou após muito pensar, né, passou um final de semana aí refletindo sobre, provavelmente após passar por alguma situação, levou ela a refletir sobre esse assunto em específico. Então ela tá falando sobre o quê? Amor idealizado e amor genuíno. Vamos usar esses termos aqui para facilitar. Então ela descobriu aí, depois de muito pensar e martelar com os neurôniozinhos dela, que tem diferença. Uma coisa é valorosa e a outra coisa nem tanto. Então o que eu tenho para comentar sobre isso? Bom, moça, para mim isso daí é muito simples, né? Mas parece que hoje em dia não é assim que as pessoas pensam. Então deixa eu explicar melhor. O que você pode dizer de um amor genuíno? É um amor que todo mundo deveria querer, não deveria existir outra coisa além disso. Até porque, se não for genuíno, pra mim não é amor. Você pode simpatizar com uma pessoa, você pode gostar de uma pessoa, mas amar é outra coisa, tá? Amar, o negócio é muito mais embaixo, o negócio é muito mais profundo. Envolve doação, envolve sacrifício, envolve paciência, envolve muito, muito, muito perdão. Porque se a gente tá falando de relacionamento, envolve muito perdão, você relevar muita coisa, porque o negócio é o quê? Dia a dia. Porque eu acredito em casamento e eu não acho que você deva começar sequer um relacionamento se não for pra ele ser a longo prazo. E a longo prazo pra mim é o quê? É o resto da vida, é um casamento. É um assunto que eu levo muito a sério. Então, como que você vai passar o resto da sua vida com alguém que você tá se condicionando de determinada maneira para se encaixar ali no que a pessoa espera de você? Eu não vejo como isso pode dar certo. Então, no amor verdadeiro, é muito simples, moça. Você pode ser você mesma. Você pode usar e abusar da sua personalidade, das suas crenças, do que você acredita, deixa de acreditar. Você pode dar a sua opinião,
Você pode conversar com a pessoa, ouvir o que a pessoa tem a dizer. Então ali é uma troca em tudo. A pessoa vai amar o seu jeito de ser, ela vai amar você. A pessoa tá disposta a fazer dar certo. E ela espera a mesma coisa de você, tá? Porque relacionamento é a dois, meu amorzinho. Com uma só pessoa batalhando, uma só pessoa dando tudo de si e a outra pessoa ali só sugando. E não é relacionamento, isso não é casamento. Pode chamar do que você quiser. E aí ela traz pra gente a narrativa de: tem aquele amor daquela pessoa que você quer que te ame. Mas por que você quer que alguém te ame se aquele sentimento não é genuíno, moça? Se tá condicionado a você ficar se moldando, se reprimindo, se podando pra caber nos moldes da pessoa, você tá emulando uma personalidade. Você tá simplesmente o quê? Atuando pra caber naquele papel de ser alvo do amor daquela pessoa. Então eu não acho que isso dá certo. Vamos chamar esse amor fake. Esse amor condicional era usado muito antes, aonde? No golpe da barriga, né, gente? A pessoa ia lá, a mulher ia lá, engravidava porque ela queria aquele homem pra ela e o que fosse necessário pra ter ele, ela fazia. Nem que fosse colocar um filho no mundo aí sem planejamento, sem a pessoa saber. Ela botava o filho no mundo porque aquilo ia amarrá-la àquela pessoa pelo restante da vida. Então, no final das contas, ela ia conseguir o que ela queria. E ela achava o quê? Que a longo prazo, com a convivência, com um filho em comum, o amor surgiria e seriam felizes para sempre. E, infelizmente, não é assim que acontecia. Isso aí é coisa de novela. Antigamente era questão de convivência na sociedade, tá? Não tinha como um homem engravidar uma mulher, nesse exemplo aqui que eu tô dando, e deixar Deus dará aí a nova família que surgiu, cumprir a sua responsabilidade. Ele ia lá e assumia aquela mulher, assumia aquela criança, assumia aquela família. Hoje em dia isso não existe mais, tá? Não existe. Então, a impressão que me deu aqui foi a seguinte: ela chegou nessa conclusão aí, depois de muito martelar na cabecinha dela, e ela entendeu que é mais vantajoso você aceitar o amor de outra pessoa que tenha esse amor genuíno por você. Esse amor simplesmente nasceu, essa pessoa viu alguma coisa em você que ela gostou e de repente passou a amar. E ela vê como vantajoso você aceitar isso. A longo prazo vai ser vantajoso para você que está aceitando esse amor porque ele é verdadeiro. Então essa pessoa gosta de você, você não vai precisar ficar cobrando ela disso ou daquilo. Ele vai fazer por livre e espontânea vontade, vai fazer por prazer, porque te ama. Mas, moça, você tem que tomar muito cuidado com isso. Amor, relacionamento, casamento não é unilateral. É uma via de mão dupla. Tem que ter reciprocidade, tem que ter o retorno. Então, não tem como uma pessoa ficar ali semeando e você ficar só colhendo os frutos, tá? Você tem que retribuir, você tem que colocar alguma coisa ali pra alimentar o amor daquela pessoa. E aí, meu amorzinho, envolve tudo aquilo que eu falei lá no início do vídeo, tá? Você tá disposta a fazer tudo isso por essa pessoa que você, nesse momento que você chegou aí dessa conclusão, você ainda não ama? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, tá? Relacionamento é coisa séria, não é coisa pra você querer tirar vantagem até onde dá e depois pular fora. Então, gente, uma moça bonita como essa aqui do vídeo, creio eu que ela tenha muitas opções aí de homens na vida dela. Por que eu digo isso? Se ela for inteligente, certo? Se ela estudar, se ela tiver um bom papo, se ela souber conduzir uma conversa, tiver um bom raciocínio, ela vai conquistar um cara. Além de tudo isso, ela ainda tem beleza. Então, se ela for simpática, uma moça bacana, isso daí a pessoa vai percebendo na convivência. Ela deve ter, por exemplo, aqui imagino eu, amigos na friendzone. É desses caras que ela deve estar falando, de dar o quê? Uma chance, porque ele tem um amor genuíno, ele tem um amor verdadeiro por ela e ela tá enxergando que isso é bom. Muito mais do que aquele cara que ela gostaria que a amasse. Aquele homem que ela idealizou um relacionamento. E o que eu imagino que seja esse homem? É aquele padrão que a maioria das mulheres hoje em dia quer, que é o quê? O cara bonito, o cara malhado, né? O cara com aquele corpo invejável. Ou o rapaz que tem a grana, ou ele é um herdeiro, ou ele se deu muito bem nos negócios, né? Ele é um empreendedor de sucesso. De alguma maneira aí, a continha dele tá recheada. O que importa é isso no final das contas. Pode ser também que ela procure aquele cara famoso, aquele cara com status, né? Então isso aqui a gente vê muito como um homem se torna bonito, como um homem se torna popular, como um homem se torna desejável a partir do momento que ele tem fama. A gente vê isso nos jogadores de futebol, por exemplo. Geralmente são aqueles caras que saíram da pobreza, não tinham nada, não tinham opção. Então ele passa assim a ser alvo dessa idealização de muitas mulheres para relacionamento. Por tudo aquilo que ele pode proporcionar a elas, inclusive torná-las famosas, torná-las influencers. Vocês conseguem imaginar a quantidade de mulheres hoje em dia, nessa realidade, nessa cultura que a gente está vivendo, que sonham em ser influenciadoras? Pois é, não deve ser pouca coisa não. E um cara assim pode abrir essas portas para elas.
É um sonho de consumo esse relacionamento. Tem muita mulher também por aí que idealiza o cara que causa emoção nelas. É isso que elas buscam, é isso que elas almejam. Aquele cara quietinho, aquele cara tranquilo, não é interessante. Ela quer sentir o coração palpitando, o coração batendo forte. É por isso que a gente vê tanta menina se relacionando com Zé Droguinha por aí. O que ela vê ali? É beleza? Provavelmente não. É grana? Não vou dizer que o cara é pobre, né? Também não entendo das finanças de um homem nessa posição aqui. Status? Naquele local, sim, ele deve ter. Mas as fortes emoções, com certeza, ele causa nela. Entende? Por mais que ela tenha que ir contra a família, por mais que ela tenha que ir contra algum valor que os pais passaram, aquilo ali, no momento, vale mais pra ela. E como sempre, as mulheres não pensam nas consequências, né? Pra elas, vale a pena sim. Então, mesmo que os homens nesses padrões aqui não as amem de maneira genuína, de maneira verdadeira, elas não se importam, tá? Em sua maioria, de ter esse, entre aspas, amor. Porque o prazer de ter o objetivo atingido deve ser grande. E isso faz o quê? Alimenta o ego delas. Com qual narrativa? Se eu quero, eu consigo. Eu quero aquele cara ali. Agora, vocês imaginem o tamanho do ego e o prazer que aquela mulher tem de conseguir o que ela quer, de conseguir conquistar aquele cara. Eu pergunto pra vocês aí me digam nos comentários se não deveria ser muito claro essa conclusão que ela trouxe aqui pra gente. Moça, para e presta atenção. Qual a chance disso dar certo a longo prazo? Não vai durar muito, não vai trazer bons frutos, bons resultados, tá? Vai trazer o quê? Traumas, vai trazer experiências ruins, vai marcar você pro resto da sua vida e você vai levar essa carga pra outros relacionamentos que você for ter depois. Então, você vai só ali colocar tua energia pra se estabacar no final das contas. Então, realmente, moça, você tá certa na sua conclusão, mas eu acho que deveria ser óbvio esse tipo de coisa. E muito me preocupa não ser. Não seja esse tipo de pessoa, tá? Não esqueça, tá? Chama de karma, chama do que você quiser aí. O final das contas aí, o resumo da ópera é que a vida cobra. É isso então, gente. Essa é a minha opinião sobre o vídeo da moça. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Vou interagir com todo mundo. Deixem o seu like e não esqueçam de se inscrever também aqui no canal, tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo.